brigando, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O povo querendo saber, né, com inveja de alguns irmãos que comiam ou não comiam, né, carne sacrificada a ídolos. E imoralidade, o filho se deitando com a esposa do pai. E permissividade, o filho se deitando com a esposa do pai, e a liderança e a igreja não confrontando, deixando. O dízimo dele é bom, vamos deixar. Não vamos repreender, não, o dízimo é bom. A gente não pode, né? A igreja tá crescendo agora, a gente vai organizar. Já pensou perder o dízimo desse irmão? Nós estamos lascados. A tesoureira vai ficar cabelo branco igual o pastor. Paulo repreende esse povo dizendo: vocês esqueceram para que vocês foram chamados? Por causa da conduta que vocês estão vivendo, vocês estão profanando o templo. Porque quando nós agimos errado, nós pecamos contra Deus. Quando nós deixamos de agir correto, nós pecamos contra Deus. Quando nós vemos um irmão pecando e agindo errado contra Deus, e não falamos nada, nós pecamos contra Deus. Essa é a grande verdade, meus irmãos. E quando nós fazemos coisas que nós até julgamos, mas isso não tem nada a ver, isso está tudo bem, né, Jorgito? Tem nada a ver, todo mundo faz. Desculpa, nós não somos do mundo, nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Paulo então escreve, em Efésios, quando ele escreve em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz que aquela igreja eles estavam correndo o risco de entristecer o Espírito Santo. No versículo 17, então, ele entra com, deixando bem claro, já que nós somos o templo, mas aí ele vem com uma condição, ele fala: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha que forte, irmãos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A palavra de Deus nos diz em Romanos: se Deus é por nós. Aí o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, escreve um livro dizendo: e se Deus for contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Nem o Chapolin Colorado poderá nos defender. Na realidade, Paulo está dizendo: olha, os fatores que podem destruir o templo de Deus já estão presentes no meio de vocês, enquanto eu escrevo a carta. Olha só, vocês estão dizendo que vocês são super espirituais, que oram em línguas e blá 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 blá, mas está uma vida de desgraça no meio da igreja. Que espiritualidade é essa, irmãos? Paulo está dizendo para a igreja, não estou falando para vocês não, viu, irmãos? E lembre que o desejo do meu coração é que essa palavra não seja apenas de confronto para o seu coração, mas de alerta, porque eu creio e espero de coração que vocês sejam tudo crente. Partimos do pressuposto, vocês são tudo crente, cheio, já brotando uma asinha igual a da minha, que eu tenho uma asinha brotando aqui das costas, Se não for, aí que seja pancada mesmo, mas eu espero de coração que seja só um alerta. Tá bom? Então Paulo olhando: olha, vocês estão nessa vida de desgraça, dizendo que vocês são espiritual, levanta a mão, te louvarei, e vive uma vida toda torta. Será que vocês estão achando que vocês estão me agradando? Vocês estão agradando Deus? Sem identificar, eu acho lindo que Paulo, ele fala, ele não dá o nome das pessoas que estão perdidos aqui, mas eu acho lindo, porque daí encaixa cada um de nós nesse esquema aqui. Se mudar, muitas vezes se mudar a carta de Paulo à igreja de Corinto, em Corinto, para carta de Paulo à igreja presbiteriana do Brasil, muita gente vai cair na carapuça aqui, ou a Assembleia de Deus, Ministério tal, ou a ICPI, muita gente vai entrar nas máscaras aqui que o apóstolo Paulo escreve, porque essa é a grande verdade, meus irmãos. Tem crente
e aquele que acha que é crente. E Paulo então está dizendo, olha, vocês estão arruinando, vocês estão corrompendo, vocês estão destruindo, e o pior, de propósito. Porque aqui ele fala, olha, se alguém destruir, e o verbo aqui no original, para destruir aqui, é praticar, não é você tropeçar num tijolinho sem querer derrubar um muro. É você chegar com a marreta e querer derrubar a parede. Se alguém destruir o templo, propositadamente, vai ter com Deus. Pessoas, e aqui talvez ele está falando de pessoas que influenciam os membros pelo exemplo, e que colocam em prática na vida dos outros, práticas mundanas. A coisa mais triste que eu vejo, meus irmãos, é quando chega uma pessoa, aqui pelo menos eu não vi isso acontecer, porque igreja pequena a gente consegue acompanhar mais de perto, mas quando a igreja é grande é muito fácil isso acontecer. Chega um irmão, se converte, crente, bênção de Deus, aquela coisa, aleluiado, aquela coisa linda, aí pega amizade com aquele irmão pica-fumo, que não quer saber de nada com nada, que é religioso, às vezes tem até um cargo na igreja, mas no dia a dia vive uma vida de desgraça, chama para ir para o bar, chama para ir para show, chama para ir não sei do que. Aí quando vê aquele irmãozinho que estava crente, que chorava na presença de Deus, que clamava pela presença de Deus, já está vivendo uma vida fria, religiosa, como aquela laranja podre, que às vezes, aquele lobo com pele de cordeiro. Paulo chama a nossa atenção, meus irmãos, nós precisamos fugir desses maus exemplos, e de preferência não só fugir, mas repreender. No grego, o verbo destruir, como eu disse, ele tem a ver com essa questão de proposital, algo segundo o coração, algo que eu desejo fazer. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer, eu vou destruir o templo. Eu sei que está errado, mas eu vou continuar. Paulo então retorna dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, porque o santuário é de Deus, a razão o santuário é de Deus, ou seja, nós somos algo sagrado. Eu sou oriundo de uma religião onde o templo era algo sagrado, que a gente tinha que se benzer antes de entrar no lugar, tinha toda aquela reverência, tinha os momentos em que você não podia nem levantar os olhos para olhar a ação que o sacerdote estava fazendo lá na frente. Quando tocava o sininho, a gente tinha que baixar a cabeça, fechar os olhos. Tamanha reverência era pelo lugar, pela habitação, e da porta para fora estava nem aí, vivia qualquer coisa. O santuário de Deus, meus irmãos, é de Deus, porque é Ele que protege, é Ele que edifica, é Ele que faz preservar, é Ele que livra dos inimigos, e é Ele que nos faz avançar rumo às portas do inferno, para alcançar os perdidos. Em Jesus, meus irmãos, a igreja é santa, como Ele mesmo é santo. A carta de Paulo em Efésios, capítulo 5, fala que nós somos a noiva. E apesar da ideia da nossa geração, a noiva está meio em desuso, A noiva, há algumas décadas atrás, alguns séculos, então muito mais, a noiva era o exemplo maior de pureza que havia no momento de comunhão ali, do casamento. O noivo estava bonitão, mas a noiva